Glória a Deus. Querido, eu li os dois textos porque é a mesma mensagem, mas tem uns pontos diferentes para nós compreender a palavra do Senhor na noite de hoje. Querido, a Bíblia relata para mim e para você que Jesus obrigou, pastor, os discípulos a entrar nesse barco. Já lá em Mateus, ou Glória, a Bíblia diz que Jesus ordena. Mas o que chama a atenção nessa história é que os discípulos estão sendo obedientes à voz de Jesus. O que chama a minha atenção nessa história é que eles estão obedecendo à voz do Mestre, pastor. E o fato de eu e você viver em obediência não significa que nós não vamos passar por vento, irmão. O fato de eu e você estar obedecendo a Deus, e é a minha e a sua obrigação, é obedecer ao Senhor. Mas não pense que nós não vamos passar por vento. Mas o interessante é, irmão, que nós temos que entender uma coisa. A diferença de 2 pontos. Aliás, 3 pontos. Porque existem 3 tipos de vento. Eu tenho que entender que existe um vento provocado por diabo. Eu tenho que entender que existe vento que vem na minha vida quando eu tomo uma decisão errada. E eu tenho que entender que existe um vento que é o que Jesus ordena nós entrar. Só que quando Jesus ordena eu e você entrar no barco para passar por vento, não é porque Ele quer ver o meu e o teu mal, igreja. É porque Ele quer nos ensinar. É porque Jesus quer nos tratar e quer aumentar o nosso nível. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Por quê, Paulo? Porque para nós, queridos, viver a experiência com Jesus, nós temos que entrar no barco. Para você viver a experiência com Deus, você não tem que ser multidão. Porque só entra no barco, meu pastor, quem é discípulo. A Bíblia diz, irmão, a multidão ele deixa de lado. Mas o discípulo ele manda entrar no barco. Ou ele faz o contrário. Ou ele diz, discípulo, fica na terra e a multidão vem comigo. Não. Então, querido, preste atenção. Se você ficar só sentado no banco, sem querer se envolver na obra do Senhor, você não vai passar de multidão. Se você não se envolver, colocar a mão no arado, você não vai viver experiência, irmão. Você vai estar vivendo um evangelho de experiência dos outros. Aqui, multidão. Se eu ficar na posição de multidão, eu vou viver evangelho de experiência dos outros. Mas se eu sou discípulo e eu coloco a mão no arado e eu entro no barco porque Jesus está mandando, eu vou viver minha experiência com Cristo. Aleluia! E Deus quer viver experiência com pessoas aqui. Aleluia! Glória, aleluia! E Jesus quer viver experiência contigo, irmão. Só que para isso você tem que entender que você não tem que ser multidão. Você tem que ser discípulo. É tão forte, pastor, porque não é vontade dos discípulos entrar nesse barco. Não é vontade dos discípulos entrar nesse barco. Procura nos 2 textos. Se o discípulo está dizendo, é minha vontade entrar. Ei, queridos, tem vento e tempestade que não é vontade nossa, não. É vontade de Jesus. Aleluia! Porque Ele tem algo tremendo nas nossas vidas. Então, isso aqui é para nós entender e parar de viver o evangelho de experiência dos outros. Você e eu temos que viver nossa própria experiência. Como eu vou conhecer um Deus, pastor, que acalma a tempestade se eu não passar por vento? Como eu vou conhecer e saber de um Jesus desse, que exalta se eu, Paulo, não for humilhado? Como eu, Paulo, vou conhecer um Deus que cura, que faz milagre, se eu não tiver algo impossível, igreja? É verdade, Jesus. Aleluia. Porque não é vontade do discípulo aqui. Aleluia. Deixa eu sair daqui, senão eu prego o tempo todo só nesse verso. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. A Bíblia diz que os discípulos ele manda entrar. E a multidão ele despede. Mas o que chama a atenção é que quando ele despede a multidão, pastor, o que é que Jesus vai fazer, querido? Jesus vai ao monte orar. Perceba que antes
Jesus está o dia todo, meu pastor, fazendo milagre, curando os enfermos, fazendo a primeira multiplicação dos pães, Daqui a pouco a voz dele dos não 5 sai. pães, dos 2 peixinhos para aquela multidão. Daqui a pouco a voz não sai. Tô falando Sabe no por que telefone. eu e você não encontra tempo para orar? Sabe por quê? Porque a oração não é a minha e a tua prioridade. Eu vou repetir isso aqui. Tempo para orar eu e você tem. A questão é que a oração não é a minha nem a tua prioridade, irmão. Não é que nós encontramos, pastor. Nós criamos muitos empecilhos para não orar, irmão. Ei, escuta isso aqui. Eu e você, nós não encontramos. Nós criamos empecilho para não orar, irmão. Jesus está o dia todo. Jesus que é Jesus, irmão, ele vai orar. Ele podia muito bem dizer, eu não vou não. Trabalhei o dia todo fazendo cura, milagre, libertando, Aleluia. curando, salvando, restaurando. Eu ia orar, não vou nada, eu estou cansado. Procura no texto. Procura no texto Jesus dizendo, não, eu estou cansado, eu não vou orar não. Ele despede a multidão, queridos, e vai orar. Se Jesus tem tempo para orar, por que eu e você não temos? Amém, Jesus. É porque a oração não é prioridade nossa, Deus. Porque tempo nós temos. Ah, eu trabalhei demais, eu estou cansado. E quem disse que Jesus tem compromisso com crente preguiçoso? Quem falou isso? Quando a salsa pega fogo, o que é que Moisés está fazendo e Deus fala com ele? Ele está trabalhando, irmão. Está para se ver as ovelhas do sopro de jeito. Ô glória!